Então vamos lá, pessoal, falar sobre a Auren Energia, onde a empresa acabou de divulgar o resultado da companhia nesse primeiro tri de 2024. Será que vale a pena investir na Auren? Será que os resultados foram bons? Superaram as expectativas? A gente vai conversar sobre tudo isso e observar os principais pontos desse resultado. E eu já quero te pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal e vamos embora. De início, a gente vai introduzir sobre o desempenho do Sistema Interligado Nacional, que fala sobre a demanda de energia. Quando a gente observa aqui essa questão da anomalia de temperatura dos meses de janeiro a março, esse mapa aqui nos mostra claramente as temperaturas elevadas em diversos pontos do país, que contribuíram para o crescimento do consumo de energia nesse primeiro tri de 2024. E essas temperaturas elevadas resultaram recordes de demanda máxima instantâneas do SIM. Praticamente todo o país foi afetado, porém as chuvas se concentraram mais nas regiões norte e sul do Brasil. Dessa forma, a gente já observa aqui que a demanda de energia apresentou um crescimento expressivo a partir do final de setembro de 2023. Percebam então aqui comigo que em abril de 2023 até agosto aproximadamente, a gente não estava vendo uma demanda tão grande em relação à energia. Porém, a partir de setembro, a gente teve um pico expressivo em relação a essa demanda de energia, resultando assim um crescimento, principalmente se a gente for comparar o gráfico em relação a 2022. E esse crescimento por classe de consumo em relação ao primeiro tri de 2024 versus o primeiro tri de 2023, a gente tem aqui na parte residencial apresentando o maior crescimento de 12%. Saindo agora dessa questão e observando o portfólio consolidado da companhia em relação à geração e comercialização, nós tivemos aqui 91% de nível de contratação do portfólio entre 2024 e 2026. E essas movimentações desse primeiro tri de 2024, nós tivemos aqui um aumento de 477 megawatts médio de energia comercializada no primeiro tri de 2024, se a gente for comparar ao primeiro tri de 2023. Enquanto isso, nós também tivemos essa movimentação de redução de exposição comprada em aproximadamente 130 megawatts médio para o período compreendido entre janeiro de 2026 e dezembro de 2027, aproximadamente com aumento de 5 pontos percentuais no nível de contratação. E agora chegando aqui no desempenho operacional dos ativos hidrelétricos, observem aqui comigo esse gráfico aqui em relação à geração média de energia. No primeiro tri de 2024, nós tivemos 916 megawatts médio, porém se a gente for comparar o primeiro tri de 2023, nós temos aqui uma redução de 2,5%, fazendo a comparação desse mesmo período. E essa redução em relação aos ativos hidrelétricos, de acordo com a Auren, se deu devido à menor afluência aos reservatórios da bacia do Rio Paraná. Presta só atenção aqui nesse gráfico em relação à geração da usina hidrelétrica do Porto Primavera. Aqui a gente tem a localização do Porto Primavera no mapa, porém o que eu quero mostrar para vocês aqui é em relação a 2024. Percebam então aqui comigo que a gente teve uma redução em relação a janeiro, fevereiro e agora março. Então essa diminuição da vazão de efluente impactou diretamente no desempenho operacional dos ativos hidrelétricos. E agora se tratando dos ativos eólicos, se a gente comparar o gráfico aqui em relação à geração dos ativos eólicos de janeiro de 2024 e fevereiro, de fato nós observamos um crescimento. Porém, de fevereiro para março, percebam aqui uma diminuição, onde essa produção foi impactada diretamente pela velocidade dos ventos, que foi menor que o esperado. Então, se a gente analisar aqui o primeiro tri de 2023 e o primeiro tri de 2024, nós tivemos uma redução de 12% em relação aos trimestres. E esse resultado, ainda falando em ativos eólicos, fez com que o recurso eólico da Auren Energia apresentasse aqui 22,2%. E segundo o relatório da própria Auren Energia, observe então aqui que a própria empresa nos fala que o recurso eólico do primeiro tri foi o pior da série histórica. E esse impacto negativo em relação ao recurso eólico se deu nada mais, nada menos por causa da menor quantidade de ventos no período. Saindo agora dessa questão eólica e hídrica, observem aqui o desempenho operacional dos ativos solares. O sol do
Piauí, a gente teve aqui a conclusão do processo de entrada em operação comercial, onde foi adicionado capacidade no portfólio da Áurea Energia. Tivemos também o segundo ativo solar, que foi o Sol de Jaíba, onde foi instalada uma capacidade muito maior que o Sol do Piauí, se a gente for comparar aqui. Dois ativos importantíssimos para o portfólio da Áurea Energia, principalmente olhando a longo prazo. Analisando agora o desempenho financeiro da Áurea, percebam aqui comigo em relação à sua receita líquida e energia comercializada. Percebam então aqui comigo, nós tivemos uma redução de 1,2% em relação à sua receita líquida, que foi impactada pelo encerramento de contratos de venda num segmento de geração e, de certa forma, percebam aqui comigo, quando a gente observa aqui a parte de energia comercializada, podemos dizer que houve uma compensação de 13,4% pelo aumento do volume de energia que foi negociada no período. Outro ponto muito positivo que a gente destaca aqui em relação à eficiência operacional da Áurea foi em relação à diminuição de despesas com PMSO, que significa pessoal, material, serviços e outros. Em relação a essa eficiência operacional, percebam aqui comigo, se a gente for comparar o primeiro TRI de 2024 ao primeiro TRI de 2023, a gente teve uma redução aqui em valores nominais de mais de 6 milhões, o que é um ponto muito positivo que a Áurea Energia nos mostrou. E ainda falando em eficiência, de certa forma, quando a gente observa o EBITDA ajustado, que significa basicamente o lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Percebam aqui comigo que nós tivemos aqui uma redução em relação ao primeiro TRI de 2023 e o primeiro TRI de 2024 de 9,1%. E essa redução se deu principalmente pelo menor preço médio no segmento hidrelétrico e a sazonalidade de contratos de compra de energia no segmento de comercialização. Indo mais adiante, percebam aqui comigo que os destaques desse primeiro TRI de 2024, na primeira linha, a gente tem aqui, a Áurea Energia reporta lucro líquido de 254 milhões no primeiro TRI de 2024. Então, a Áurea, sim, reportou um lucro líquido de 10% de crescimento em relação à comparação trimestral. Esse foi um ponto positivo em relação ao lucro, apesar do que eu já mostrei a vocês, uma queda no EBITDA ajustado de 9,1%, tá bom? Porém, focando no aumento do lucro líquido, o maior pensador da administração moderna, Peter Drucker, já dizia que o lucro é o sangue que mantém uma empresa viva. É por isso que é de suma importância que a empresa reporte lucros em todo o resultado. Porém, é muito importante a apresentação do lucro e a Áurea Energia sabe disso. Uma questão é, será que a Áurea vai continuar nos trazendo lucro sem comprometer a sua eficiência? É isso que nós devemos ficar atentos, de olhos bem abertos, nos próximos resultados da companhia. Quando a gente fala aqui o desempenho financeiro da Áurea Energia, observe em relação à dívida líquida e alavancagem. Tivemos aqui um aumento de 1,96 vezes em relação ao primeiro TRI de 2023. Porém, mesmo com esse aumento em relação à alavancagem, considerando o setor da empresa, ainda está uma alavancagem tranquila. Outro ponto aqui importante sobre desempenho financeiro é o perfil da dívida bruta. Percebam que 6,5 bilhões, 50% se dá no BNDES, 10% no BNB e 44% em debêntures. Diga-se de passagem, com mais uma emissão acontecendo. Em relação ao perfil de vencimento, percebam aqui o prazo médio da dívida acima de 7 anos e esse cronograma de amortização é superior a 2030. Então, a gente observa aqui uma sólida posição de caixa de 3,1 bilhões ao final do primeiro TRI de 2024, uma alavancagem que eu já falei para vocês, muito tranquila em relação a esse setor, e um índice de conversão de caixa da companhia de 91% no primeiro TRI de 2024, se comparado a 75% no primeiro TRI de 2023. Agora prestem atenção aqui, nós esperávamos, nós acionistas, esperávamos
esperávamos que a Auren publicasse algo em relação aos dividendos, porém nada de novo de dividendos foi anunciado. O que a empresa anunciou foi a distribuição de 400 milhões de dividendos no primeiro tri de 2024. É certo que o mês de maio ainda não acabou, então vamos aguardar se a companhia nos traz alguma notícia em relação aos dividendos. É isso que a gente espera. Se esses dividendos virão no próximo semestre, vamos ficar bem ligados e tratando da distribuição desses dividendos. Então percebam aqui comigo que a Auren Energia nesse exato momento está custando R$ 11,65, está com seu PL de 5,75, o seu PVP de 0,84, o ROI de 14,52 e o dividend yield dos últimos 12 meses, que tende a se ajustar em breve, está de 16,31%. Em relação a Graham, o preço justo de acordo com esse método da Auren Energia seria R$ 25,25, tendo um upside de 116,74% e no ranking da Magic Fórmula de Joel Grimmett, onde seleciona as empresas com alta lucratividade e baratas das mais de 200 empresas analisadas na plataforma Scanner na bolsa, a Auren Energia se encontra na posição 131. Na minha opinião, a empresa trouxe um resultado satisfatório, porém ainda tem muito a melhorar. E é claro, é uma empresa nova na bolsa, a gente tem que ter cuidado com a Auren Energia, analisar direitinho a companhia, ter cautela e entender que é uma empresa que vai trazer resultados mais significativos a longo prazo. Eu tenho a Auren Energia em carteira, gosto da companhia, acredito no potencial dela, acredito sim que no futuro ela vai sim se tornar uma companhia boa pagadora de dividendos, porém, gente, nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativo financeiro. E agora eu quero saber de você. Você acredita na Auren Energia? Tem ela em carteira? O que você achou desse último resultado? Vai comprar mais ações, encher o carrinho de Auren? Coloca aí nos comentários. Muito obrigada para você que ficou até o final do vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e fui!